Na primeira pesquisa, a pesquisa Atlas Intel, o Guilherme Boulos aparece com 28% das intenções de votos, inclusive ali descolado já do Pablo Marçal. Eu já tinha feito, inclusive, essa análise aqui na semana passada, antes da minha viagem para São Paulo, dizendo que eu acreditava que após as primeiras inserções das peças da campanha publicitária eleitoral do Guilherme Boulos com a imagem do presidente Lula, a tendência é que ele começasse a se descolar ali numericamente dos outros candidatos, entre eles o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. E o que na minha análise é o que mostra aqui a pesquisa Atlas Intel. Eu vou falar da pesquisa Quaest também, onde o Guilherme Boulos aparece numericamente em terceiro lugar, mas empatado tecnicamente, já que na pesquisa Quaest a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e na pesquisa Atlas Intel a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, o Guilherme Boulos está dentro do planejamento que eu já tinha trazido aqui na minha análise, né? Ele está ali já afastado da margem de erro, liderando a pesquisa eleitoral na cidade de São Paulo. Muita gente tem perguntado se eu estou preocupado com o cenário do Guilherme Boulos, do Pablo Marçal, do Ricardo Nunes. Como eu preciso me ater aos dados, inclusive eu preciso me ater aos dados históricos sobre como é que funciona a eleição da esquerda em São Paulo, a gente sabe ali que os eleitores de esquerda de São Paulo giram em torno ali dos 28, 30% no mínimo em cada eleição. Então hoje, se vocês me perguntarem se o Guilherme Boulos estaria no segundo turno, eu diria que sim. A briga agora é para saber se ele vai disputar com o Pablo Marçal ou com o Ricardo Nunes. Isso não é soberba, tá? É o que historicamente acontece quando se envolve um candidato de esquerda e um candidato em tese de direita na cidade de São Paulo. Outro fator também que tem colaborado com o Guilherme Boulos, o Rovai até trouxe isso na revista Fórum na semana passada, é que vários eleitores do Lula de 2022 que não tinham transferido ainda o voto para o Guilherme Boulos agora em 2024, ao começarem a perceber ali a presença do Guilherme Boulos ao lado do Lula e o Lula ao lado do Guilherme Boulos, tendem a direcionar o seu voto para o Guilherme Boulos. Porque se você pesquisar, por exemplo, eu já mostrei isso aqui, uma pesquisa, inclusive, da Carta Capital da segunda-feira retrasada, se não me falha a memória, o primeiro vídeo do início, acho que dia 2 de setembro, eu mostrei para vocês aqui no canal que o Guilherme Boulos só estava herdando até aquele momento ali 44% dos eleitores de Lula em São Paulo em 2022, né? Ou seja, dos eleitores que votarem no Lula em 2022, o Guilherme Boulos, àquela altura, só estaria herdando ali aproximadamente 44% das intenções de votos desses eleitores de Lula em 2022. Pablo Marçal tinha 5%, acho que a Tabata Amaral e o Datena também tinha 5%, a Tabata tinha 10% e o Datena tinha 5%, enfim. E é o que acabou acontecendo. Depois que o Lula apareceu no primeiro horário eleitoral do Guilherme Boulos, o Rovai, inclusive, falou isso na semana passada em uma participação minha na revista Fórum, os tracks internos ali da campanha do Boulos começaram a pegar informações de que cerca de 50% do eleitorado do Lula de 2022 está transferido para o Guilherme Boulos em 2024. Ou seja, com a primeira aparição do Lula ao lado do Boulos, o Lula já conseguiu transferir para o Boulos mais 6 pontos percentuais. Sem falar nos critérios que eu trouxe também no meu vídeo da semana passada, fazendo uma crítica construtiva à comunicação ainda no campo da esquerda. E não se trata apenas do Guilherme Boulos, né? É no campo da esquerda como um todo. Basta ver que no mundo inteiro a extrema-direita continua em ascensão, mas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo a gente tem visto a esquerda também tendo dificuldade em disputar ali de igual para igual com candidatos ligados à extrema-direita ou uma direita mais radicalizada, né? Como algumas pessoas costumam citar aí também. E o que é que está acontecendo, né? De acordo com a pesquisa Atlas Intel, que foi feita entre os dias 5 e 10 de setembro, Guilherme Boulos lidera com 28%, seguido por Pablo Marçal com 24,4% e Nunes, né, o Ricardo Nunes, fica logo atrás. O Ricardo Nunes aparece, inclusive ele teve uma queda, né, em comparação à última pesquisa, o Ricardo Nunes aparece com 20,1%. Então, o que é que acontece aqui quando a gente olha esses dados aqui? O Guilherme Boulos se descolou do Pablo Marçal e do Ricardo Nunes. Ele começa a liderar e esse aqui é o cenário que eu acredito que seja o mais próximo da realidade agora, e não é porque a pesquisa Quaest traz um dado diferente, tá? Mas eu tô falando sobre os dados históricos da esquerda na cidade de São Paulo, e a pesquisa Quaest traz um cenário diferente, né? A pesquisa Quaest mostra ali o Ricardo Nunes liderando, junto com o Pablo Marçal na sequência, e depois vem o Guilherme Boulos. Como a pesquisa feita pela Quaest tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o Guilherme Boulos, o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes estão empatados dentro da margem de erro, tá ali, ó.
Nunes tem 24%, Massal 23% e Boulos 21%. E mantém empate técnico tríplico. Após o início da campanha de TV, Nunes se recuperou e oscilou positivamente de 19 para 24%. Massal manteve a tendência positiva e oscilou de 19 para 23%. E Boulos oscilou negativamente de 22 para 21%. Os números indicam que os três oscilaram dentro da margem de erro. No segundo pelotão estão Datena, Tabata empatados com 8%. E aí tá aqui, ó. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra ali os dados que a gente já trouxe, né? Ricardo Nunes liderando. No segundo pilotão aparece a Tabata Amaral, ali tem os cenários que a gente tem visto também. Após o início da campanha eleitoral, a gente viu que teve oscilação para eles positiva. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número que vocês estão vendo ali. E ela foi feita entre os dias 8 e 10 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Carlitos, se a eleição fosse hoje, quem você acha que estaria no segundo turno com o Guilherme Boulos? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando por aí que o Boulos e a campanha dele querem, né, em tese, que o Pablo Marçal vá para o segundo turno. Eu não sei se esse cenário é positivo, porque quando a gente olha aqui, inclusive, simulações feitas por alguns institutos, como a própria Atlas Intel, o Boulos já não tem mais aquela vantagem que se apresentava ali contra o Pablo Marçal. Tá ali, ó. O Guilherme Boulos, ó. Boulos e Marçal. Empate técnico. Boulos 44,1, Marçal 43,2. Tá? Nunes e Boulos. Aí aqui o Boulos toma uma derrota, né, relativamente grande, né? Que é possível ser revertida, evidentemente, com o trabalho do presidente Lula. Tá? Boulos e Tabata, existe um empate técnico ali, né? 33,33, 33,8 para cada um. E o que é que eu acho que a gente precisa entender nesse cenário aqui? O Boulos, ele tá fazendo, na minha análise agora, uma campanha extremamente coerente no sentido daquilo que eu acho que deve ser a comunicação. Ele voltou a falar na primeira pessoa nas redes sociais dele, ele tá indo muito em comunidades na cidade de São Paulo, porque apesar do Guilherme Boulos falar para a classe trabalhadora, o discurso dele não tem chegado da maneira que deveria chegar. A prova, eu já citei isso aqui, inclusive no vídeo que eu soltei lá no dia 2 de setembro, vídeo de 35 minutos, eu mostrava ali que o Boulos lidera entre os mais ricos, os mais intelectualizados e os mais jovens, enquanto o Lula, lidera entre os mais pobres, os menos escolarizados e os mais velhos. Quando se tiver essa união entre o grupo que é liderado pelo Lula e o grupo que é liderado pelo Guilherme Boulos, a gente vai ter esse sincretismo ali e o Lula vai conseguir transferir ainda muitos votos para o Guilherme Boulos.